Glória a Deus! Como Deus é bom, como Deus é paciente, como Deus é longânimo e como sua bondade nos conduz ao arrependimento, a uma mudança de mente, a uma transformação interior, uma nova forma de pensar, de imaginar, para viver aquilo que Deus tem para nós. Ele é muito paciente, Ele trabalha por meio de sua graça nas nossas vidas todos os dias. E sempre que estamos chegando no fim do ano, é muito comum, é muito natural que nós olhemos para esse ano que está acabando e a gente começa a observar quais foram os nossos erros, quais foram os nossos fracassos, as nossas frustrações e as nossas decepções, e nós olhamos e falamos assim: poxa, esse ano eu deveria ter feito academia, eu deveria ter feito dieta e eu não fiz, mas no próximo ano vai ser diferente, eu vou começar um ano novo, mais disciplinado, com novas prioridades. É muito comum que sempre a gente faça esse tipo de reflexão para que novas decisões sejam tomadas. Nessa palavra de fim de ano que eu quero deixar para o seu coração, eu quero que a gente faça uma reflexão observando algumas coisas sobre a nossa realidade. A primeira delas, por exemplo, é que somos seres éticos. O que significa ser um ser ético? Quer dizer que sempre nas nossas vidas nós temos que tomar uma decisão. Nós temos escolhas diante de nós. Nós somos seres que agem e agem baseado em princípios morais. Sempre que nós vamos agir, nós perguntamos: isso é valioso ou isso não tem valor algum? Isso é útil ou isso não é inútil? Nós observamos essas coisas sempre que estamos agindo. Agimos sempre buscando algum bem, algum benefício para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Nós estamos sempre agindo de modo a avaliar se a nossa ação é boa ou se ela é má, né? Então, nós somos seres éticos, nós somos seres que escolhem a santidade, nós somos seres que escolhem o pecado. Está diante de nós agir e agir bem. Nós somos seres que temos deveres, todos nós temos um dever, temos algo a realizar, todos nós temos uma responsabilidade diante de nós que precisamos cumprir com essas responsabilidades. Por isso, nós somos seres éticos, nós temos algo a realizar que está diante de nós. Muito bem. Por isso, nós, no final do ano, né, ou em alguns momentos decisivos das nossas vidas, nós olhamos e podemos avaliar, refletir o que precisamos melhorar, o que precisamos mudar, que escolhas nós temos que fazer que estão à nossa frente. Enquanto cristãos, sendo seres éticos, nós temos uma decisão, um dever, uma responsabilidade que está diante de nós, baseado na soberania divina que nos assiste todos os dias. Deus é soberano, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é amor. E esse Deus soberano que é amor, Ele é o justo juiz. Então todos nós, baseado com o entendimento que Deus é soberano, nós temos uma responsabilidade, porque Deus nos fez seres éticos. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva lá no paraíso, Deus deu a eles responsabilidades, Deus deu a eles uma missão, Deus os comissionou para realizarem coisas. Adão, todo dia, juntamente com Eva, todos os dias, eles se sacrificavam. Aí você pode dizer assim: Júnior, como eles se sacrificavam? Eles se sacrificavam porque todos os dias eles tinham que escolher não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os dias eles tinham que obedecer o Senhor. E a palavra sacrifício é o que nos torna sagrados. Então eles se sacralizavam por meio de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles se santificavam na obediência ao Senhor, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de modo mais positivo, fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer, para realizar. Paulo, em Romanos capítulo 2, quando ele fala do justo juízo de Deus, porque Deus é o juiz de vivos e de mortos, quando ele vai falar do justo juízo de Deus, que todos nós
iremos prestar contas a esse Deus soberano de todas as nossas ações, dos nossos comportamentos, Ele nos dá como que algo pelo qual viver e como viver. Ele nos dá algo aqui que nós precisamos escolher e a atitude, a motivação correta do nosso coração. Romanos 2, Paulo vai dizer assim, olha, Romanos 2, versículo 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Lá em Gálatas, Paulo disse assim, olha, a gente não pode brincar com Deus, a gente não pode pensar que Deus não é um Deus justo. Deus é um Deus justo, por isso nós não podemos brincar, nós não podemos zombar de Deus, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, portanto, nós precisamos perseverar em fazer o bem. E aqui, da mesma forma, Paulo agora está dizendo, olha, Deus retribuirá a cada um conforme o seu proceder. Ainda há pouco nós estávamos refletindo que somos seres éticos, somos seres que procedem, que se movem, que agem, que têm um comportamento com determinadas motivações. Então Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Ele vai dar vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, aqueles que perseverarem, aqueles que tiverem essa perseverança, essa garra em fazer o bem, Deus vai dar para eles a recompensa da vida eterna. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Então Deus não é parcial. Para aqueles que não perseveram em fazer o bem, a ira de Deus se acenderá. Eles encontrarão angústia, eles encontrarão tribulação. Mas agora, para aqueles que perseveram em fazer o bem, eles encontrarão, lhes será dado vida eterna. Agora, como nós perseveramos em fazer o bem? Como que nós vivemos nesse mundo? Fazendo o bem. O que é fazer o bem? Ora, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos nos alimentar, todos nós precisamos melhorar o ambiente onde estamos, a família onde estamos, todos nós precisamos fazer o bem, muitas vezes sem olhar a quem. Chegou na nossa frente, precisamos agir como Jesus agiria, precisamos fazer o bem, precisamos querer a salvação das almas, precisamos sermos generosos uns para com os outros. E como, onde e quando nós fazemos isso? Nós fazemos só simplesmente frequentando um culto na igreja? Não apenas nesse ambiente. Nós fazemos o bem em todos os momentos da nossa vida. E agora, como nós vamos fazer o que temos que fazer? Em tudo que você for fazer, no seu trabalhar, no seu acordar, no seu ir para a academia, no seu estudar, em tudo que você for fazer, educando seus filhos, relacionando com seus amigos, relacionando com seus inimigos, busque. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui como nós fazemos o bem. Nós fazemos o bem buscando, nós fazemos o bem procurando, com uma certa motivação. Muitas pessoas fazem o bem, mas será que a motivação das pessoas é procurar, é buscar glória, honra e imortalidade? Ou quando as pessoas estão fazendo aquilo que elas acham que é o bem, aquilo que elas acham ser o certo, e muitas vezes porque somos seres éticos, temos uma Constituição, temos um Código Penal, enfim, enquanto cidadãos brasileiros, né? Então muitas pessoas vão fazer o bem, mas quando elas fazem o bem, será que elas estão buscando glória, honra e imortalidade? Ou elas estão buscando aquilo que Paulo está dizendo aqui no texto, que elas são egoístas? Elas não aceitam a verdade de Deus porque são egoístas. No caso aqui, elas estão buscando a própria glória,
a própria honra. Elas estão como que contagiadas, contaminadas com o que há neste mundo, que é a soberba da vida. Elas pensam que elas têm o controle da vida delas em suas mãos. Então, existem duas motivações ao fazer o bem, ao agir. Existe a motivação que busca, que procura glória, honra e imortalidade, e existe a motivação egoísta. Essa motivação egoísta, ainda que sua obra seja bem feita, Deus acha que está sendo má, porque não está buscando a glória, a honra e a imortalidade. Você pode perguntar, o que é glória, honra e imortalidade, Júnior? A glória aqui é a glória de Deus. A palavra glória no grego, ela tem uma noção de opinião, doxa, de mensagem, né, de brilho. E a gente vive num universo que todos nós temos opinião a respeito de tudo. A opinião do que é belo, do que é status, do que é poder. Nós temos essas opiniões e muitas vezes nós buscamos essas coisas. Porém, a glória que Paulo está dizendo aqui é a glória de Deus. Lá no capítulo 3 aqui, dessa carta aos Romanos, Paulo vai dizer que todo ser humano pecou, que não existe ninguém que não tenha pecado. Todo ser humano pecou e ele é carente da glória de Deus. Só em Jesus nós encontramos a glória da qual carecemos, que é a glória de Deus. Quando Adão pecou, todos nós passamos a ser carentes da glória de Deus. Quando Adão pecou, passamos a ser carentes da glória de Deus. Então, do que carecemos? Carecemos da glória de Deus. Carecemos não da verdade dos homens, carecemos da verdade de Deus. Aqueles que são egoístas, aqueles que têm uma motivação ególatra, eles não aceitam a verdade de Deus, porque eles têm a sua própria verdade, eles têm a verdade do Deus desse século, do Deus deste mundo. Um parênteses aqui, quando eu falo mundo, eu não estou falando da boa criação de Deus, eu não estou falando da cachoeira, eu não estou falando do mar, eu não estou falando das estrelas, eu não estou falando das árvores, eu não estou falando das plantações, eu não estou falando do oxigênio, eu não estou falando do zinco, eu não estou falando de nada, de nenhuma característica, de nada criado por Deus. Eu estou falando, quando nós falamos mundo, quando nós falamos sistema, nós estamos falando da forma de governar a boa criação de Deus. E a própria boa criação de Deus, ela geme, ela sofre, porque ela foi sujeita à vaidade, à inutilidade, à frustração por causa do pecado. Então ela geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda uma glória de Deus através dos filhos de Deus que reinarão com o Senhor para sempre, porque ela está sujeita a uma série de frustrações. O modo de governar, o modo de agir, a ética deste mundo, ela é contra Deus, ela zomba de Deus, ela não quer as amarras, por assim dizer, de Deus. No entanto, Deus nos preparou uma forma de sair deste mundo frustrante, desse sistema de governo que só nos frustra, que só nos causa mal, que só nos traz angústia, que só nos traz tribulação, por meio de Jesus. Então, quando nós estamos falando de buscar a glória, nós estamos falando de buscar a verdade do Evangelho, a glória de Cristo, o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, é a opinião de Deus em Cristo Jesus, é essa que estamos buscando, e não a glória passageira deste mundo. Muitas pessoas, às vezes, elas estão buscando a glória dessas coisas, deste mundo governado pelo diabo, governado pela carne, governado pelo pecado, cuja o diabo governa por meio da morte de uma maneira variada nas pessoas. Porém, nós estamos buscando a glória de Deus, a glória do Evangelho. Nós estamos buscando essa glória da qual carecemos. Nenhuma outra glória humana, nenhuma outra glória temporal irá nos satisfazer. Todas elas são de mentira. Então, quando nós olhamos para o ano que se passou,
as nossas frustrações, as nossas decepções e fala, graças a Deus, não aguentava mais esse ano e agora eu vou para o próximo, com essas falsas esperanças, você não pode se enganar e nem eu posso me enganar por mais um ano, buscando uma esperança passageira, buscando uma glória passageira. Precisamos querer, precisamos estar decididos de uma vez por todas nas nossas vidas. Eu vou procurar, eu vou ser intenso, eu vou ser fervoroso, eu vou procurar com toda a minha força, com todo o meu coração, de todo o meu entendimento. A palavra busca aqui, ou procura em ou algumas outras versões, ela denota essa intensidade, esse desejo profundo. A vida não tem sentido se eu não tiver a glória de Deus, se a glória de Deus não estiver na minha vida, se a luz do Evangelho da glória de Cristo não estiver na minha vida, brilhando no meu entendimento, essa vida não tem sentido, ela é passageira, ela é frustrante, ela é decepcionante. Eu preciso querer com toda a minha intensidade, com todo o meu coração, a glória que vem de Deus. E não, como se não bastasse, Paulo falou que a gente precisa buscar a glória de Deus. Depois ele fala a palavra honra. E essa honra aqui, essa dignidade, esse valor, não é a dignidade no sentido de honra humana. Eu não posso viver baseado em querer a glória dos homens, a honra dos homens. Jesus disse para os fariseus uma vez assim, sabe por que vocês não podem crer em mim? Porque vocês buscam a honra, a glória uns dos outros. Vocês querem o aplauso humano, vocês querem os tapinhas nas costas, vocês querem o status humano, por isso vocês não podem acreditar em mim. Aqueles que herdam a vida eterna são aqueles que procuram, que desejam intensamente a glória de Deus e eles desejam intensamente a honra, não a honra humana. Eles entendem que é a honra que vem de Deus, é que satisfaz. Eles não querem a aprovação humana, eles querem a aprovação de Deus, eles querem aquilo que agrada a Deus, eles querem aquilo que é o sorriso de Deus. É isso que eles estão querendo viver em suas vidas e não a honra humana. Não, embora quando falamos assim, muitas vezes as pessoas interpretam que nós queremos ser arrogantes com os homens, que nós queremos ser estúpidos com os homens. Não é, nós amamos os seres humanos, nós amamos as pessoas, nós amamos os nossos próximos, os nossos amigos, nós precisamos amar por mandamento e por obediência, por fé, também os nossos inimigos, pedir a Deus que os abençoe. Não é isso, nós não estamos sendo estúpidos com os homens, mas eles não são os nossos deuses, eles não são aqueles que vão nos dar a vida eterna, por isso a opinião deles não é suficiente para nós, a honra, o aplauso, a aprovação humana também não é suficiente para nós. Nós precisamos buscar a aprovação que vem de Deus. Quantas e quantas pessoas nesses anos seguindo Jesus, eu observo que tem assim uma angústia tremenda no coração, uma agonia tremenda no coração. Por quê? Porque se preocupam demais com o que as pessoas vão pensar. E agora, o que as pessoas pensam de nós pouco importa, desde que estejamos buscando glória e estejamos buscando a honra que vem de Deus. Depois Paulo vai colocar mais um ponto, eles estão buscando a imortalidade, eles estão buscando a incorruptibilidade. Nós ainda estamos nesse corpo corruptível, o preço já foi pago lá na cruz, e aí um dia esse corpo corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade, porque Jesus já venceu a morte. Agora, nós ainda estamos aqui, mas nós estamos desejosos pela volta de Jesus, para que o mortal seja revestido pelo imortal, para que o que é corruptível seja revestido, seja transformado por aquilo que é incorruptível. É esse o desejo do nosso coração, a nova Jerusalém, a Sião celestial, a cidade cujo fundamento e a edificador é o Senhor, que ela venha, que o reino de Deus venha. Essa tem que ser a nossa procura, essa tem que ser a nossa paixão, a nossa esperança, é atrás disso que estamos, como os heróis da galeria da fé lá em Hebreus 11, eles estavam buscando essa cidade, era essa pátria celestial que eles estavam buscando, eles estavam se identificando por meio da fé com os céus, a sua identidade estava nos céus e não nas coisas passageiras, e esse deve ser a garra da nossa vida, esse deve ser a nossa santa ambição, buscar a nossa pátria, nos identificarmos somente com os céus e não com as coisas passageiras, corriqueiras deste sistema caído. Então, nós vamos buscar glória,
honra e imortalidade e incorruptibilidade no ano de 2025. A marca do cristão, preste atenção nisso que eu vou te dizer, a marca do verdadeiro cristão, a marca daquele que está vivendo arrependimento para a vida, que está vivendo por fé, a marca daquele cristão que é convertido, ela não é que ele tem várias capacidades, várias habilidades. Algumas pessoas Deus derrama sobre eles têm muitas habilidades, eles têm muitas capacidades, eles fazem muitas coisas e que bom que fazem isso. Outras pessoas têm menos habilidade, eles fazem menos coisas, têm menos dons, mas todos nós fazemos, todos nós agimos. O ímpio age, às vezes fazendo bem, o piedoso age também fazendo bem, mas o que nos marca em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que agimos, é a nossa procura, é a nossa busca pelo Senhor, pela face adorada de Jesus, a nossa busca de querer a glória que vem de Deus, de querer a honra que vem de Deus, de querer o aplauso de Deus, de querer o sorriso de Deus e de querer a incorruptibilidade, de saber que aqui, onde a morte, que é o último inimigo a ser destruído, nós somos inadequados para este sistema, nós não nos conformamos com este sistema, nós não nos conformamos com este mundo. Por isso estamos querendo nos conformar com os céus, por isso estamos querendo nos conformar com o coração de Deus, com o coração de Jesus, por isso estamos nos conformando com a face de Jesus, com a imagem de Jesus, por meio das Escrituras. É essa a marca, essa é a nossa paixão, essa é a nossa motivação. E aí depois Paulo, ao reforçar que aqueles que não têm essa busca, que não têm essa procura, não têm essa paixão, a ira de Deus virá sobre eles em indignação e eles terão angústia e tribulação. E aí ele reforça de novo glória, honra, e ao invés de falar imortalidade, ele usa a palavra paz. Porque embora nós ainda estejamos nessa criação corruptível, nesse corpo corruptível, nós já fomos justificados por meio da fé e temos paz com Deus. Temos a presença de Deus já hoje em nossas vidas, já somos salvos, ainda não totalmente, porque não fomos ainda glorificados, mas nós já temos paz com Deus e temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos santificando, pulindo os nossos desejos, mudando a nossa forma de imaginar, mudando a nossa forma de pensar, mudando a nossa forma de sentir, mudando as nossas buscas, mudando as nossas motivações. Nós já temos o Espírito Santo que em nossos corações, nos santificando todos os dias. Nós já temos paz com Deus, nós já não somos mais inimigos de Deus, nós já somos amigos de Deus. Por meio do sangue de Jesus, nós temos paz com Deus, nós temos a presença de Deus já hoje mesmo, agora. Quando você está me ouvindo aqui, você já pode entrar junto ao trono de graça, você não precisa de mais nenhum outro mediador, você não precisa de mais nenhum outro guru, você não precisa mais de 500 pastores, você tem Jesus, o supremo pastor, o mediador de uma nova aliança, o seu supremo advogado, o seu sumo sacerdote. Nele e somente nele nós teremos tudo, somente Ele é tudo para nós. Olha, a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, a sua namorada, os seus filhos jamais poderão satisfazer a sua alma, o dinheiro não pode satisfazer a sua alma. Então coloque uma meta e uma meta apenas na sua vida. O que a vida, o que as circunstâncias apresentarem para você, independente de como elas se apresentarem, se elas se apresentarem trazendo provação sobre a sua vida, trazendo tristeza sobre a sua vida, em todas as coisas busque o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha um ano de 2025 marcado por sede, marcado por essa procura, marcado por essa busca. Não faça como o jovem rico, que procurou Jesus para saber como ele podia herdar a vida eterna. A vida eterna é daqueles que buscam glória, honra e incorruptibilidade. Jesus falou assim: você conhece os mandamentos: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem disse: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele com amor e falou: mas uma coisa te falta. A única coisa que ainda te falta é porque você não ama Deus sobre todas as coisas. Você não ama o Senhor acima de todas as coisas. Quer ver? Vai, pega todos os seus bens, vende, dá aos pobres, para que você tenha um tesouro nos céus. Depois você venha e me segue. Ele ficou triste.
Ele se entristeceu porque ele não amava o Senhor Jesus acima de suas posses materiais. Ele não podia abrir mão delas, então ele se entristeceu. Você também não, a gente não pode agir como agiram aquelas pessoas onde estava vivendo aquele homem endemoniado, possesso por uma legião de demônios lá em Gadara. Esse homem tinha tanto demônio nele, ele estava tão escravizado pelos demônios que as pessoas tentavam algemá-lo, acorrentá-lo, prendê-lo. Ele arrebentava as correntes, ele não era, ninguém podia detê-lo, ele estava tão escravizado, ele vivia entre os sepulcros, se machucando, se cortando. Quando Jesus chega, Jesus liberta aquele homem daqueles demônios. Jesus permite que os demônios entrem numa manada de porcos. Os porcos, uma vez possessos por demônios, são destruídos e eles se jogam no mar. As pessoas da cidade, quando viram aquele homem agora liberto, limpo, totalmente livre, elas olham para aquele homem livre e elas também sabem agora que Jesus permitiu que os demônios entrassem em um monte de porcos. Elas tiveram ali a sua subsistência destruída pelos demônios, porque Jesus permitiu os demônios entrarem nos porcos. Mas elas tiveram medo de Jesus. Elas viram um contraste. Por que elas tiveram medo de Jesus? De um lado ele tem poder para transformar, mas ao mesmo tempo ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos. A nossa vida financeira agora deu uma diminuída, fracassou. E com isso elas tiveram medo de Jesus e imploraram que Jesus saísse do arraial delas, da cidade delas, do vilarejo delas. Elas não quiseram Jesus, porque elas preferiam o estilo de vida delas ao estilo de vida do reino de Deus. Quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, você não deve buscar o Senhor em 2025 por causa de nada passageiro. Você não deve adaptar o Senhor, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Você não pode moldá-lo com suas mãos aos deuses deste mundo passageiro, como fez aquele povo que saiu do deserto. Eles ouviram a voz do Senhor no Monte Sinai. Quando Moisés foi buscar o Senhor, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro e chamaram aquele bezerro de ouro de Yahvé. Um Deus que a gente pode manipular, um Deus que faz as nossas vontades, um Deus que cumpre o nosso querer, um Deus que cumpre os nossos desejos. A verdadeira felicidade não está em um Deus que cumpre a nossa vontade, que se submete ao nosso querer. A verdadeira felicidade está no Deus que faz a vontade dele aqui na terra como ela é feita no céu. A verdadeira ética que produz felicidade é a ética que quer o reino de Deus, que quer a vontade de Deus e se submete a esse Deus que nos chama, que nos vocaciona, que nos convoca para participar da santidade dele, para participar do seu amor, para participar da sua comunhão, para participar da sua alegria. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a palavra vem de busca, de intensidade, que o ano de 2025 seja marcado pelo conhecimento de Jesus, que você considera tudo perda por causa da sublimidade desse conhecimento. Conhecer de Deus é vida eterna e você vai dedicar a sua vida para isso. Não se entristeça com essa palavra. Não tenha medo, porque Jesus vai te pedir coisas e você vai ter que priorizar. Muitas vezes você vai ter que perder, mas você não pode não querer buscar o Senhor. Mostre para si mesmo, mostre para a sua carne, mostre para esse mundo que você é uma pessoa de fé e que esse mundo não é digno da glória que você carrega, que é a glória de Deus, que é a glória do Evangelho. Que esse mundo não seja digno da sua vida, que você não encontre a sua identidade nesse mundo, nesse sistema passageiro, que você encontre sua dignidade somente nos céus. Eu abençoo no nome de Jesus, eu oro por você, te abençoando no nome santo de Jesus, que você tenha um ano de 2025 marcado pela busca
da glória de Deus na face de Jesus, de conhecer verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus, que você conheça Jesus, que você queira a glória que vem de Deus e não a glória dos homens, e não a glória deste sistema mau, que você queira a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens, e que você busque aquilo que é incorruptível, aquilo que é imortal, a generosidade, os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que você busque aquilo que a morte não pode destruir, frutificar no Espírito Santo de Deus, e que você viva a verdade da fé, a verdade da justificação, a paz com Deus, a presença de Deus constante em sua vida, te santificando, que você seja marcado em tudo que você for fazer. Se Deus te der uma amplitude de coisas para fazer, que a sua identidade, a sua marca principal seja que em todas essas coisas você busca glória, honra e imortalidade, você busca a presença de Deus. Se você acontecer muitas coisas difíceis para você nesse ano de 2025, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, e que a marca da sua vida, mesmo nos dias difíceis, seja buscar glória, honra e imortalidade. No nome de Jesus, Deus te abençoe.